Você sabia que você pode modelar o seu tricô utilizando aumentos, diminuições ou agulhas em suspenso? É isso que eu vou te mostrar logo depois da vinheta. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como trabalhar com aumentos e diminuições e também com agulhas em suspenso. Então vamos para a listinha. Aumento simples com uma agulha, aumento simples de 2 ou mais agulhas e o aumento interno. Já nas diminuições eu vou ensinar a diminuição simples de uma agulha, a diminuição com transportador de pontos de 2 ou mais agulhas pela frente ou por trás, vocês vão entender isso enquanto eu estiver ensinando, e a diminuição ou arremate de vários pontos na mesma carreira. Já nas agulhas em suspenso, eu vou mostrar para você agulhas em suspenso para fazer ombros e inclinações gerais no tricô a cada 2 carreiras e também a cada 1 carreira. É isso mesmo. Para você que já entende um pouco mais de tricô, dá para fazer a cada 1 carreira as agulhas em suspenso. Então, a partir de agora, a câmera vai estar focada nas agulhas para que você tenha a melhor visão de como fazer cada um desses procedimentos. O primeiro tipo de aumento que eu vou mostrar para você agora é o aumento simples de uma agulha que pode ser feito dos dois lados. Vamos supor que numa receita você tenha lá, aumentar um ponto a cada 4 carreiras, X vezes, um tanto de vezes lá da receita. Para aumentar um ponto de cada lado de maneira muito fácil, basta levantar uma agulha do lado do carro, da onde está o carro está aqui, está escondidinho, mas está aqui, tecer uma carreira, que já conta para aquelas 4 carreiras que eu tinha comentado como exemplo. Levanto mais uma agulha do lado onde está o carro, mais uma carreira, portanto 2, 3, 4 carreiras. Esse é o aumento simples de uma agulha. Vou fazer de novo. Uma agulha levantada. A máquina automaticamente laça o fio na agulha do outro lado, lembrando que eu já passei uma carreira. 2 carreiras, 3, 4 carreiras. E aí eu começo a ver aqui que está aumentando o tricô na lateral do meu trabalho. Já para o aumento simples de 2 ou mais agulhas, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar em suspenso o número de agulhas que eu quero aumentar. Então aqui vou aumentar 4 agulhas, e eu vou fazer laçadas nas agulhas. Feitas laçadas nas agulhas, eu vou tecer uma carreira. Vamos supor que é para aumentar dos dois lados. Eu faço a mesma coisa, eu passo essa primeira carreira, suspendo as 4 agulhas que eu preciso suspender e vou laçar essas agulhas também. Essas primeiras carreiras com essas agulhas que eu lacei, eu preciso pelo menos, as agulhas que estão começando a tecer, suspender elas para que a máquina consiga tecer da maneira adequada. Suspendo mais uma vez. Mais uma vez. E aí eu tenho aqui o aumento de 4 agulhas, feito de cada lado, na mesma carreira. Existe um outro tipo de aumento, que é o aumento interno. Esse aumento ele fica muito bonito e ele permite que você faça a costura invisível por toda a extensão da peça onde foi feito os aumentos. Para fazer ele é um pouquinho mais complicado, mas eu acho ele muito bonito para as peças de bebê, para as peças que precisam de um refinamento maior. Para fazer esse tipo de aumento eu vou utilizar um transportador de 3 agulhas por uma agulha. Com o lado de 3 agulhas eu vou retirar 3 pontos e pular uma agulha, ou seja, eu vou levantar uma aqui, para completar as 3 agulhas, e eu vou ficar com uma agulha vazia aqui. Essa agulha aqui está vazia. Para que isso seja preenchido, eu vou utilizar a laçada da carreira anterior. Então, para isso, com o lado de uma agulha, eu vou procurar a laçada da carreira anterior e preencher a agulha vazia com esta laçada. Fica um X preenchendo a agulha vazia com a laçada da carreira anterior. Eu vou fazer desse lado porque fica mais fácil de vocês verem. Eu vou então tirar 3 pontos. Aqui pode ser 4, 5, o que você escolher. Eu vou colocar para as agulhas que estão vazias, lembrando que eu tenho que levantar uma agulha para que fiquem as 3 agulhas preenchidas com ponto. E aqui é o mais importante. Para facilitar, se você levantar a agulha aqui, você não vai conseguir ver a laçada. Para facilitar, você dá uma puxadinha nela, coloca o transportador por baixo da laçada, então essa aqui é a laçada da carreira anterior, e transfere essa laçada para a agulha vazia. Como eu tinha dito, fica um xizinho demonstrando que o aumento foi feito.
E agora a gente vai para as diminuições de pontos. Vamos começar com a diminuição simples de uma agulha. Eu vou pescar o primeiro ponto que eu quero diminuir, que é sempre da beirada, e eu vou jogar esse ponto com o transportador de uma agulha para o ponto seguinte. Já diminui uma agulha, vou diminuir do outro lado também, já fiz a diminuição de uma agulha, que aí, dependendo da receita, eu posso tecer uma quantidade de carreiras entre uma diminuição e outra. Teci aqui 4 carreiras e vou fazer novamente para que fique claro como é que é feita a diminuição de uma agulha para você. Existe também a diminuição com transportador de agulhas. E aí eu posso deixar o número de pontos que eu quiser deixar de beirada e eu posso diminuir 2, 3, até 4 pontos numa mesma carreira com esse tipo de diminuição. É o tipo de diminuição muito utilizado para fazer cava raglan, aquela cava que é inclinada. Para fazer esse tipo de diminuição eu vou utilizar um transportador de 3 por 2. O primeiro passo que eu vou tomar é determinar os pontos de beirada, que no caso aqui são 3. E eu vou pegar os 2 pontos que vem logo depois e vou remontar sobre os próximos 2 pontos. Com a parte de 3 agulhas, eu vou pegar os pontos e transportar 2 agulhas para frente. Já fiz a diminuição de 2 pontos. E eu vou repetir isso do outro lado também. Retiro os 2 pontos, remonto sobre os próximos 2, pego os 3 pontos da beirada e remonto nas 3 agulhas vazias. Como eu disse, essa diminuição é utilizada para cava raglan e aí tem um intervalo de 3, 4, 5, 6 carreiras. Aqui eu vou utilizar 4 como exemplo. Para fazer essa diminuição eu vou precisar de mais transportadores. 2 transportadores com 2 agulhas e um deles tem que ter 3 agulhas do outro lado. Então vamos lá. 3 pontos de beirada, 2 pontos que eu vou diminuir, os 2 pontos que vão ser retirados para que esses 2 entrem por trás dele. Retirei. Posso até segurar na mão assim também, tá? Mas depende da habilidade e depende da prática que você vai adquirir fazendo isso. Coloco os 2 pontos nas agulhas que estão vazias. Coloco os 2 pontos que estão nesse remalhador por cima. E os 3 pontos eu retiro e coloco nas agulhas vazias. E vou tecer um X de carreira. Então, nessa foto que eu estou mostrando agora para você, as 2 primeiras seções, as 2 primeiras diminuições, que eu vou sinalizar aí, está sinalizadinho com quadrado vermelho, elas são feitas pela frente, ou seja, eu remonto o ponto pela frente. E as 2 superiores, que estão na parte de cima, são feitas com a diminuição feita por trás dos pontos. Outra maneira de diminuir os pontos, e aí em maior número na mesma carreira, e é chamado também de arremate de pontos, geralmente no início da cava, da blusa, se faz esse tipo de arremate, se faz esse tipo de arremate também em decotes redondos. Então, para fazer esse tipo de arremate, eu utilizo o arremate nos postes, aquele que utiliza essa partezinha aqui da máquina, esses dentinhos aqui que eu chamo de postes, para auxiliar no arremate. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é suspender as agulhas que eu vou arrematar, que são 5 no caso, nesse exemplo. Eu vou conduzir o fio para o poste, que seria dessa agulha que está vazia, né? Então eu vou passar o fio no meio desse poste e eu vou fazer o arremate de vários pontos na mesma carreira. Aquela laçadinha fica, essa laçadinha aqui fica, é importante inclusive para deixar um pouquinho de folga no ponto, tá? Na hora de costurar isso facilita um pouco. Aqui eu já arrematei os pontos que eu precisava. Eu não preciso tirar eles agora, mas não pode esquecer de tirar, então o melhor é tirar agora. Lembrando que eu coloquei o último ponto na próxima agulha, né? Eu vou novamente colocar o fio no guia-fio, aqui os pontos arrematados, e eu vou tecer uma carreira. Teci essa carreira, eu vou fazer o mesmo tipo de arremate do outro lado. Tiro o fio do guia-fio, suspendo as 5 agulhas que eu quero arrematar, coloco o fio do lado e vou realizar o arremate, só que dessa vez da esquerda para a direita. Então é gancho com gancho,
gancho com gancho, e a última laçada eu coloco na última agulha. Volto o fio para o guia-fio, tiro os pontos que eu arrematei, e aí eu continuo tecendo, e eu tenho o arremate dos dois lados. Essa é uma maneira mais fácil que eu encontrei dentre as formas de arremate que existem para fazer na máquina, e que mais facilitam o trabalho. Então, se você quiser optar por essa, você pode fazer essa, ou qualquer uma das outras maneiras de arremate, menos arremate com agulha de costura, eu acho que não funciona muito bem. Mas você pode escolher para fazer o arremate a maneira que você melhor se identificou ou melhor se adaptou do vídeo que eu já deixei no card. Outra maneira de modelar o seu tricô é utilizando agulhas em suspenso. Para isso, a gente vai fazer movimentações com as agulhas e trabalhar com a alavanca NH, que é essa alavanquinha aqui, ó, sempre no H, para fazer inclinação de ombro e também calcanhar de meia. Então o primeiro método que eu vou ensinar agora é a inclinação do ombro. Sempre vou fazer do lado contrário do carro. Isso significa que eu vou manipular essas agulhas. O meu carro está à direita e eu vou manipular essas agulhas. Então, supondo que na minha receita esteja suspender 5 pontos a cada 2 carreiras por X vezes. Eu vou suspender 5 agulhas, vou trabalhar uma carreira, eu vou laçar a próxima agulha para que não faça um buraco e eu teço mais uma carreira das duas que estão na receita. Novamente, 2, 4, 5, uma carreira, laço, uma carreira. 2, 4, 5, uma carreira, laço, uma carreira. E assim eu vou até o final, lembrando que essa parte que eu comecei a suspender sempre será do lado da cava, no caso de um ombro, porque a inclinação é menor do lado da cava e maior do lado do decote. E lembrando que os dois lados se invertem, ou seja, eu vou trabalhar os dois lados, eu vou estar invertendo. No caso das costas, funciona assim, eu vou suspender um número de agulhas, vou tecer uma carreira, laço, suspendo um número de agulhas do outro lado, teço uma carreira, laço fio, suspendo um número de agulhas do outro lado, isso tudo de acordo com a receita, né? Laço fio, suspendo um número de agulhas do outro lado e laço fio. Quando eu chego no final, no caso do ombro, para fazer a carreira geral e fazer o arremate, eu não preciso cortar o fio e tecer a carreira. Eu posso pegar esse fio aqui que eu passei por baixo dessa agulha e ir passando por cima e por baixo das agulhas. E aí eu posso tecer uma carreira geral. Para tecer a carreira geral com essas agulhas que estão na posição E, eu vou colocar a alavanca no N e tecer a carreira geral. E a partir daqui eu uso a técnica de arremate que eu quiser usar. Então os dois ombros eles vão estar inclinados dessa maneira. Outra maneira de trabalhar com agulhas em suspenso é, ao invés de a cada 2 carreiras, a cada uma carreira. Isso é interessante porque você consegue uma inclinação mais acentuada no menor número de carreiras. Então eu vou suspender um número de pontos, vou laçar, vou suspender um outro número de pontos e vou passar o fio por cima e por baixo das agulhas até chegar ao mais próximo da última agulha em suspenso. Teço novamente. Suspendo 4 agulhas aqui no caso, laço a última agulha e suspendo mais 4 agulhas. Vou passar o fio por cima e por baixo das agulhas, chegando mais próximo da última agulha e teço uma carreira. E aí, se eu terminei aqui a inclinação, eu volto e teço uma carreira geral para fazer o arremate. Agora eu vou mostrar para você como que faz a inclinação para fazer calcanhar. Então, sempre com a alavanca na posição H, eu vou levantar uma agulha em suspenso, teço uma carreira, laço, levanto uma agulha do lado posterior ao carro, teço uma carreira, laço, agulha do lado posterior, teço e laço, levanto, teço e laço, levanto, teço e laço. Cuidado para não deixar enroscar nos postes o fio, porque senão dá problema. Levanto mais uma agulha,
teço e laço. E assim eu vou até o final dos pontos que são pedidos na receita da meia para fazer o calcanhar. Lembrando que o calcanhar e o bico do pé é feito da mesma maneira, tá? Eu vou continuar fazendo mais um pouquinho aqui e quando tiver com um número legal de agulhas em suspenso eu começo a fazer a segunda parte do calcanhar para que vocês consigam ver qual que é o tipo de efeito que isso dá no tricô. Aqui, como eu tenho um número já legal para mostrar, para demonstrar para vocês, eu vou começar a voltar as agulhas para a posição de trabalho. E isso é feito automaticamente pelo carro. Para isso, a alavanca NH continua na posição H, não muda nada. E eu vou com o dedão, ou com qualquer outro dedo, abaixar as agulhas carreira a carreira. Lembrando que não precisa laçar, a única coisa que precisa laçar é na última agulha que você suspendeu, vai ter que laçar como já está aqui. E assim eu vou abaixando e tecendo a segunda parte do calcanhar. Começa a notar aqui que aqui fica sobrando tecido, tá? É importante colocar um pezinho aqui para que a máquina teça corretamente e tem que ter muita atenção porque pode acontecer de ponto cair. E se ponto cair nessa hora, é um pouquinho difícil de recuperar. E aí a última agulha, e eu finalizei aqui o que seria, se fosse uma meia, o calcanhar. Forma como se fosse uma bolsinha, um bolsinho aqui, ó, certo? E aqui, como eu lacei em todas as carreiras, eu não tenho nenhum buraco feito, e aí eu tenho o calcanhar perfeitinho. Calcanhar ou o que quer que seja que você queira fazer com esse tipo de trabalho. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se nesse canal agora mesmo. E não esquece de me seguir lá no Instagram, tô deixando a minha arroba aqui. Até o próximo vídeo!